Oi, meninos! Chegamos, desculpe-nos o atraso, que a gente estava em Não, atendimento. tá ótimo, eu não quero atrapalhar vocês. E foi bom que eu pude Imagina. receber as pessoas aqui na minha casa, literalmente. Agora aprendi a fazer live em casa, menino, ninguém me segura mais. Ninguém se... Gente, muito obrigada. É um prazer tê-los aqui novamente. Nós tivemos muitas participações com algumas perguntas, e a nossa live vai ser para responder algumas dúvidas referentes à análise do comportamento aplicada. Eu vou apresentá-los novamente, porque às vezes algumas pessoas entraram hoje e não os conhecem, e nós vamos apresentar, tá bom? Tá Então ótimo. vamos lá. O Gustavo Tosi é cofundador, diretor e supervisor do Instituto Ninar e do Centro de Referência Intensiva e Precoce e da Combinha Azul. Ele é psicólogo, mestre em ciência do comportamento pela Universidade de Brasília, atuou em Nova York, nos Estados Unidos, e em diferentes cidades do Brasil. Também é professor em diferentes cidades brasileiras. É coordenador de alguns cursos de pós-graduação, psicólogo clínico e supervisor de casos clínicos domiciliares e acompanhamento terapêutico de indivíduos com transtorno do espectro do autismo e quadros assemelhados. A Fabiana Andrade, linda, é diretora da clínica Instituto Ninar, cofundadora do Instituto Ninar, Centro de Intervenção Intensiva Precoce e Combinha Azul. Psicóloga, mestre em Ciências do Comportamento pela UNB, especialista em docência do ensino superior pelo IESB, com formação em análise comportamental clínica pelo IBAC. É docente, supervisora clínica, avaliadora psicológica e psicóloga clínica em consultório, domicílio, individual e em grupo, de crianças com transtorno do espectro autista e quadros assemelhados. Meninos, sejam muito bem-vindos. Como é que a gente vai fazer? Eu faço as perguntas, vocês querem fazer alguma consideração À vontade. inicial? Bem, a gente está aqui hoje para complementar a nossa interação que tivemos, né? Naquela outra ocasião, começaram a surgir perguntas e o tempo já estava bem mais avançado, então estamos à disposição para a gente responder as perguntas que a gente der conta de responder naturalmente, que estiver ao nosso Ah, alcance. então tá bom. Eu vou começar aqui é, com uma pergunta que eu considero assim básica. Qual é a capacitação necessária para um profissional ABA? Se existe curso e se a profissão é reconhecida. A gente falou um pouquinho sobre isso na semana passada, mas algumas pessoas perguntaram novamente. Tá. Veja que no Brasil muito se avançou neste quesito. A maior associação que existe hoje no Brasil se chama BPMC, Associação Brasileira de Psicologia e Medicina Comportamental. E também temos a Associação Brasileira de Análise do Comportamento, ambas sempre, como é que eu posso dizer, com todos os esforços para dar maior celeridade numa certificação específica para o analista do comportamento aplicado a quadros de desenvolvimento atípico, Uhum. tá? Existe uma comissão hoje dentro da BPMC que discute isso. Essa comissão tem produzido vários documentos. Se vocês derem um Google aí e procurarem a BPMC, Comissão de Desenvolvimento Atípico, verão vários documentos. E nós temos um documento escrito por várias mãos que diz quais os pré-requisitos que o analista do comportamento deve ter para atuar em sua área. Este documento é baseado em documentos também produzidos fora do país, em países que já passaram por essa problemática e já conseguiram se organizar dentro das suas certificações. A certificação mais conhecida no mundo é o BCBA. Uhum.
que começou em 1999, para credenciar em 2000, então já tem 20 anos de certificação. Quais são os pré-requisitos? Primeiro, que a pessoa tenha no mínimo mestrado, para ser supervisor. Tá? Para ser aplicador, isso baseado nas diretrizes da DPMC, que é essa associação do Brasil. A Gustavo, associação existe tá há 20 falhando um pouquinho o som pra gente. anos, sério. E olha que eu tô com uma conexão boa aqui hoje, viu? Tá todo mundo tendo essa falha Agora também? melhorou, Melhorou? melhorou. Sim, pode seguir então. O aplicador. Tá pifando a bola, Fabiola? É, o supervisor ele tem que ter no mínimo mestrado, experiência na área, que o mestrado seja também na área, né? Enfim. O aplicador ele tem que ter especialização lato sensu e ser supervisionado, né, por um supervisor que tenha aquele background que eu mencionei, né, o mestrado, experiência clínica. Além do supervisor aplicador, nós temos os técnicos, que estes já são treinados por esta equipe, Aham. né, que tem um certo domínio na análise do comportamento. Então, hoje existe um credenciamento novo, um credenciamento muito genérico, para analistas do comportamento geral. Essa certificação já existe. Estamos agora para votar. Esse ano a gente vai dar uma movimentada nisso, uma certificação específica. Tá picando, gente. De novo? Será que De minha novo. mensagem é atrasada? Ou será que não é porque eu falei baixo, de repente? Você tá legal Ainda está. agora. Ué, A gente está com uma conexão dedicada aqui, enfim. Sim, só para complementar. no Brasil, o analista do comportamento não é uma profissão reconhecida, né? É uma especialização, né? É um título, é uma área de conhecimento, não é uma profissão, igual um psicólogo. A análise do comportamento não é igual a psicologia, a fonoaudiologia, isso que a Surgiu Fabiana está como colocando. abordagem, Exatamente. Entendi. A pessoa precisa ter uma formação em outra área. Inclusive, a Dani está fazendo uma pergunta relacionada. Eu sou engenheira e posso ser analista do comportamento se tiver mestrado comportamental ou é restrito à área de saúde e educação? Isso está sendo discutido. Se a gente pegar esse documento da BPMC, há uma restrição para profissionais da área da psicologia e educação, tá? Isso depende muito de como cada país, cada associação vai absorver isso aí. Há uma tendência em atrelar, né, até dentro da análise do comportamento, não é, eu posso dizer, uniforme, né? Lá nos Estados Unidos, qualquer profissional da área da saúde pode ter sua formação em comportamento, tá? Aqui no Brasil está tendo um viés mais forte para psicologia e educação. Uhum. Provavelmente vai sair por aí, né? O que eu quero dizer, gente, análise do comportamento aplicado aos TEA, tá? Agora, é claro, eu conheço pessoas da educação física, pessoas da biologia que têm uma formação em análise do comportamento, mas não é para aplicar ao desenvolvimento atípico, é para aplicar nas organizações, aplicar em outras áreas de atuação. Mas, tá? assim, é uma opinião minha. Então, eu acredito que a gente tem que abrir também para alguns profissionais que lidam também diretamente. Terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos. Então, a Dani está falando lá, marketing, teve outra coisa, e fonoaudiólogo. Veja, gente, a ABAI, que é a Associação Internacional da Análise do Comportamento, já teve como presidente da ABA Internacional gente da terapia ocupacional, fonoaudiologia, há alguns anos. Veja que nos Estados Unidos não tem esta limitação, tá? Essa limitação. Aqui no Brasil, eu só estou descrevendo, não estou colocando essa questão. Aqui no Brasil está tendo essa tendência em limitar
a análise do comportamento aplicado aos TEA e quadros assemelhados para gente da psicologia e educação. Aham. Tá? Isso tudo ainda está em discussão, tudo isso está borbulhando, fervilhando por aí, tá bom? Sim, mas é bom a gente saber, né, que tá andando. Então, quem E quiser saber esse mais, documento que eu falei, Fofoca. esse documento que eu falei, ele é um documento de domínio público. Tá lá no site. Está lá no site da BPMC, na seção de desenvolvimento ativo. eu já anotei aqui que a gente vai pesquisar. Eu enviei um caso para vocês. Eu não tenho ele aqui, Fabiana, porque tá justamente no meu telefone. Foi um estudo de caso mesmo. Aí foi uma história. E Tá. Pode ler aqui? Pode ler. Inclusive, a Fabíola está aqui, ela que encaminhou. Se vocês precisarem de alguma complementação. Tá bom. Tá. Então vamos lá. Bom, trata-se de uma criança aí de 8 anos, como colocado aqui, grau 2, né, no TEA. Tem comportamentos de autoagressão. Dentro da análise do comportamento, a gente prefere chamar de autolesão, porque a agressão significa necessariamente causar um certo mal para o outro ou para si mesmo. E às vezes não é bem esta a função do comportamento. Prefere falar dos efeitos. Então a gente fala em auto e heterolesão. Só uma questão conceitual de curiosidade. Tá? Ótimo. E qual que é o comportamento no caso? Ele morde, né, a própria mão, né? Já está com alguns hematomas, machucados e tal. E o antecedente tanto faz, né? Estando feliz ou triste, né? Como foi colocado aqui, ou seja, independente ali da contingência, né? Se é uma contingência prazerosa e reforçadora ou uma contingência não reforçadora, às vezes até aversiva, essas mordidas na mão, elas estão presentes, tá? Foi tentado fazer um trabalho ali para mudar o comportamento, dando a ele uma bolinha para que ele apertasse, né? Então é aquele momento que às vezes o profissional vai tentar ali, na tentativa e erro, será que é bolinha? Será que é atenção? Será? E vai fazendo tudo isso, né? Colocou a bolinha para que ele apertasse, solicitou, né? Sempre que em fração de segundos percebia que ele iria morder, dava lá para ele a bolinha e no momento em que está apertando a bolinha, é uma resposta às vezes incompatível com o morder. Então, apertar a bolinha concorria ali com o morder, né? Deu certo por 2 dias, quando começou então a segurar a bolinha e quando eu pedia para apertar, ele jogava a bolinha e aí começava a morder, né? Então, já que a bolinha atrapalha a morder, então joga a bolinha fora e vou morder. Percebi que ele queria chamar a atenção. Então aqui já veio uma outra pergunta, uma outra hipótese aí, né? Às vezes está fazendo isso para chamar a atenção. Então, todas as vezes que ameaçava morder, sem falar nada e sem olhar, tirava a mão dele ali de perto e continuava a fazer o que estava fazendo sem dar muita importância, tá? Isso também funcionou, já que ele queria era atenção e não lhe era dada, né? Só que o problema é que ele meio que encontrou uma outra forma de ter essa atenção, não mais mordendo a mão, mas atacando, tá entre aspas aqui, o colega da turma, que também está dentro do pé. Fazendo, aqui está descrito como enforcamento com o braço e mordendo a outra mão. Então, morde a mão e aperta, né? O colega com o braço. Tirei o colega do lado dele, mas ele começou a ir atrás do colega nos momentos de atividades coletivas, como escutar histórias, hora da brincadeira no parquinho, além de continuar a tentativa de se morder isoladamente. Como faço para extinguir esse comportamento? Veja. Quando a gente lida com comportamento alternativo, não é uma coisa simples de trabalhar, porque envolve integridade física. Então, a análise do comportamento não trabalha com o intuito de extinguir necessariamente o comportamento. É porque a gente sabe que extinção é um procedimento que pode causar efeitos colaterais extremamente deletérios, perniciosos. Quando um comportamento ele entra em extinção,
três coisas acontecem. Primeiro, não necessariamente nessa ordem, né? Eu vou enfatizar aqui, aumenta a frequência do comportamento. Quem gosta de ignorar, então aumenta aquela frequência. Aumenta a variabilidade. Se eu só morder a mão, eu posso passar da cabeçada, Aham. cortando ainda. Tá cortando ainda. Tá cortando ainda. Gente, eu juro que eu dei supervisões online, fiz um monte de coisa online e não, chegou agora nesse horário. Vê se melhorou, gente. Eu tirei o meu microfone. Vê se melhorou o áudio do Gustavo e da Fabiana. Às vezes colocando como é que fala? Desabilitando o microfone enquanto a gente está falando, pode ser que ajude. Não tem como. Eu acho que melhorou. Não tem como. Tá. Um ótimo conhecedor do Instagram. Mas eu acho que melhorou. Pode seguir. Tá legal. Então tá. Então vamos lá. Então, quando a gente coloca em extinção, aumenta a frequência, aumenta a variabilidade e as respostas emocionais também. Então, estudamos já a extinção durante muitas décadas, não quer dizer que a gente aplique isso, tá? Então, a gente precisa entender qual que é a função do comportamento. Veja que no relato aqui da colega, ela diz que ele, estando feliz ou bravo, nervoso, vem a mordida. Então, pode ser que a mordida é a mesma, só que com funções diferentes. Algumas crianças entram no nível de excitabilidade sensorial e a mordida pode ser uma forma de equilibrar isso, tá? E, às vezes, pode ter esses gatilhos, do tipo ter atenção, ou porque foi frustrado e por aí vai. Uma leitura que eu recomendo é um artigo do Iwata e colaboradores de 1994. Já é um artigo fácil de encontrar aí, porque ele não é um artigo tão novo, né? Então ele já está em domínio público. Iwata e colaboradores, ele desenvolveu uma forma rápida, simples, da gente entender a função do comportamento. Antes da gente planejar qualquer intervenção, a gente precisa fazer uma análise funcional. Tá? 1994. A Fabiana vai deixar aí para vocês. Ah, que legal. Tá? Adoro quando a gente tem secretários, ajudantes. No Java. Obrigada. Muito obrigada. Então, nesse estudo, foi um divisor de águas, é um estudo que já é citado, tem mais de 250 citações esse estudo. Então, isso a gente vê o peso que esse estudo foi para a área. Eles testaram, né, várias pessoas não só com autismo, mas com deficiência intelectual também, quadros assemelhados, que tinham comportamentos autolesivos. Se morder, bater com a cabeça. Só que testaram em 4 situações diferentes. Ora, essa criança estava sozinha, sem atenção, sem qualquer interação física, visual, verbal, né? E observavam lá por 10 minutos numa sala toda preparada, com câmeras e tudo mais, e iam computando quantas vezes ela emitia esses comportamentos. No momento, tinha demandas pedagógicas, tinha que estar sentado à mesa e fazendo atividades, e via se esses comportamentos ocorriam, porque pode também ser esquiva da tarefa. Também havia situações em que estavam brincando. E a quarta e última situação, eles estavam com uma pessoa chamando a atenção. Não faça isso, não se morda, não bata no rosto, né? Com estas 4 situações, eles conseguiram levantar várias hipóteses, porque tinha criança que só batia quando tinha alguém presente. Né? Então, chamar a atenção aí era a hipótese mais forte. Quando entrava com demandas ali pedagógicas e começava a se bater, olha, aí já não é mais para chamar a atenção, é para fugir ali da tarefa. A tarefa deve estar muito difícil para essa pessoa e a gente precisa aliviar a barra, né? Fazer uma tarefas, ver direitinho o que tem que mudar. Às vezes, quando estava sozinho, será que é algum comportamento autoestimulatório? Poderia ser. Pode ser também essa função.
E também poderia ser uma função assim, muito mais generalizada, com distúrbios neuroquímicos. A gente também tem que pensar que muitas vão morder ou vão bater sempre na mesma região, né? E de tanto morder no mesmo local, vai criando uma certa sensibilidade ali, tátil, né? Fazendo com que a pessoa sempre tenha que morder ou bater mais forte para ter essa mesma experiência sensorial, né? Então veja que é bastante complexo e antes da gente planejar qualquer intervenção, eu preciso ter um mínimo ali de um norte da possível função desse comportamento. Suponhamos que seja uma questão de autoestimulação, algo para, como os teós falam, né, para se autorregular, né? A gente chama isso de estimulação reforçadora mesmo, né? A gente chama isso de reforçamento automático. Então, às vezes, tem estudos também publicados no mesmo jornal falando que estimulação transcutânea, aparelhinhos que vão contraindo a musculatura, não é choque não, gente, pelo amor de Deus, que vão contraindo a musculatura, isso vai dando um certo, como é que eu posso dizer, um ganho sensorial ali, em que esses comportamentos autolesivos reduzem, tá? Sendo a questão da atenção, eu preciso inverter isso daí. Quer dizer, eu preciso ver qual período ele fica sem se autolesionar, né? Seguramente, porque é aí que eu preciso da atenção, é aí que eu preciso ter contato físico, é aí que eu tenho que olhar, né? E no momento que começa, ou antes de se morder, ela até fala, né? Perceber que vai morder em fração de segundos, colocava a bolinha. Ali eu posso dar uma outra função para aquele comportamento, seja brincar de adoleta, ocupar essa mão. E ao ocupar essa mão, né, ocupar de uma forma que seja dando atenção, seja de uma forma mais funcional. E com isso eu não estou extinguindo comportamento, mas eu estou substituindo, transformando, colocando coisas que concorrem. Então, a gente não está aqui para prescrever nada, apenas levantar essas perguntas e mostrar um caminho. O caminho está aí. Esse artigo é um bom começo para falar sobre os Self-Injury Behaviors, SIB, S-I-B, comportamentos autolesivos. Palavra-chave aí de ordem para achar artigos nessa área. SIB. A Fabiana vai escrever. Deixa eu escrever aqui. Não, até no caso do colega, né, uma opção também seguindo esse raciocínio, né, de transformar as funções do comportamento, a gente está falando de um jeito mais simples, tá? Para não ficar uma linguagem muito técnica e ficar chato. Né? Então, por exemplo, tá indo lá, né, dar um material no coleguinha, então a pessoa, o adulto, você quer um abraço, fulano? Por que a pessoa vai e não a criança? Porque o adulto, sim, essa criança vai machucar, né? Por exemplo, privar essa criança que está apertando do contato com o outro, né? Porque senão ele também não vai aprender como é um contato saudável. Né? Então a gente pode dar outras funções e aproximando aos pouquinhos até que ele consiga, e né, transforma aquilo num abraço mesmo. Isso que a Fabiana está falando é importantíssimo, viu? Porque às vezes a criança ela tem tantos comportamentos autolesivos que o único contato físico que ela conhece é esse mais forte, né? De contenção e tudo mais. Fabíola, você agradeceu aí, imagina, e você depois pode nos procurar, teremos o maior prazer em contribuir mais se precisar, tá bom? Que legal. E assim, importante como você falou, Gustavo, quando ele não estiver emitindo esse comportamento, a gente já ir lá, como a Fabiana falou, e já abraça, olha o carinho, olha o abraço, né? Se ele entender... Eu gosto sempre de falar, vou dar um abraço de urso, porque às vezes ele precisa, né, de uma coisa mais forte. E aí verdade, a gente vai minimizando um pouquinho, né? Obrigada, exatamente. Isso foi legal. Esse aqui agora é de uma mãe. Meu filho faz muitas estereotipias motoras. Preciso me preocupar? Eu posso bloquear? Quando eu faço isso, ele se irrita e me bate. Ele tem 12 anos. Essa é a Márcia Cristina, que enviou pra gente. Márcia, muito legal. Você quer responder? Não, pode responder.
responder. Márcia, muito legal a sua pergunta. Eu só quero dizer, não bloqueie, não, tá? Deixa ele. A gente parte do princípio que todo comportamento ele tem uma função. Sim. Não gosta de falar de comportamentos disfuncionais. Até porque Isso para análise do comportamento não Porque existe. todos têm uma Tá? função. Isso é uma não tá função. adequado. Pode não ser desejável, socialmente adequado, mas função tem. Uhum. Se a gente sai um pouco do. Vamos sair um pouco do autismo, vamos falar da tricotilomania, pessoas que arrancam cabelo. Muitas pessoas, como nós, né? Se a gente espremer aí, vai sair alguma coisa, né? Minhas entradas, inclusive, aumentaram aqui, a Fabiana dando indireta. Tricotilomania. Pessoas que roem unha, mordem bochecha, isso também é comportamento autolesivo, olha só. Né? Estereotipia. Muitos balançam o pezinho, muitos ficam tamborilando os dedos sobre a mesa, né? Tem pessoas da nossa equipe que a gente coordena, exatamente. Tem gente aqui da nossa equipe que fica assim, ó, fica assim, né? Veja que problema existe quando isso transtorna, quando isso incomoda, quando isso atrapalha. Nem toda estereotipia atrapalha, tá? Agora, quando isso está concorrendo com algo ali, o momento da aprendizagem, o momento, aí já está trazendo prejuízo. Então, isso daí é uma das coisas que a gente tem que responder, tá? Estereotipia, às vezes, ocorre numa frequência relativamente baixa, uma intensidade, enfim. Depende muito do que a gente chama de topografia do comportamento. Ok. Bom, se existe, tem alguma função, é importante a gente tentar identificar essa função. Normalmente uma função, às vezes, de ordem neuroquímica. De novo, aquilo que a gente chama de reforçamento automático. Não depende, estereotipia não depende de reforçador social, ou seja, atenção. Quando a pessoa está balançando o tronco, não depende de ninguém dar feedbacks sociais para manter, né? É um comportamento que ele se retroalimenta, né? Para facilitar a compreensão. Bem, se eu tenho pessoas, eu não sei qual que é, né, no caso dessa mãe, qual que é o comportamento em si, mas, por exemplo... Pode ser isso, pode ser pular. Pode ser isso, pode ser pular. Veja que o pessoal da educação física, fisioterapia, terapia ocupacional, eles vão tentar encaixar isso aí dentro de um contexto que seja mais socialmente aceito, né? Seja jogando basquete, seja dentro da piscina, seja tiro ao alvo, né? Dando uma função para que a criança se sinta saciada disso, e que não busque tanto essa experiência sensorial em momentos de maior concentração, retenção ali da atenção. Segurar, bloquear, não resolve, muito pelo contrário, dá um efeito por isso contrário. Que ela falou que ele né? fica bravo. E ainda tem uma questão. Fica bravo, ele tem 12 anos. É quase que... É um rapaz. Sim, já grande. Né? É quase que eu estou com... Sim, se eu estiver com fome, não é água que vai me saciar, é comida. Então, se eu tenho a necessidade de movimentar-me, é a movimentação que vai me saciar, não é qualquer outra coisa. Existem algumas adaptações que os terapeutas ocupacionais em geral fazem que ajudam nesses momentos em que de repente isso acontece e que atrapalham a atividade, né? Então a gente tem às vezes almofadinhas, coisas, mordedores, artifícios, né? Que o terapeuta ocupacional vai ser a melhor pessoa para explicar o porquê, para indicar o porquê, que a pessoa pode usar naquele momento e aí sim ela consegue realizar tarefas escolares, tarefas que exigem uma maior concentração. Antes da pandemia, eu fui a uma escola e eles adquiriram aqueles jumping, sabe, da academia. E o menino ia, pulava lá na sala mesmo, porque a escola pequena, não tinha espaço. Então ele ia, pulava, depois vinha fazer a tarefa. Só que a professora teve que liberar para a turma toda, porque todo mundo queria. Então ela fez uns combinados para a turma. Olha, pode um de cada vez. E aí eles brincavam um pouquinho ali, mas foi o jeito que ela conseguiu. E foi bem bacana porque, vamos dizer, ele saciava ali aquela necessidade dele e depois ele sentava e fazia atividade tranquilamente. Gente, só lembrando que hoje a live é interativa, viu? Enquanto isso, eu tenho mais perguntas aqui, mas se vocês tiverem outras, aproveitar nossos convidados. Há um protocolo para intervenção para criança
grau 2, que não emite som, ele tem 6 anos. Na verdade, existem protocolos no plural, né? O que são protocolos? É quando a gente sistematiza procedimentos já consolidados em pesquisa, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, no instrumento que a gente usa muito, VB-MAP, para fazer essa avaliação do repertório verbal, é um protocolo. Quando fala do ABLES, do AFOS, Social Save, são vários os protocolos utilizados. Pela pergunta, parece que a preocupação maior é com a questão verbal, por conta da... Você mencionou a questão do som. Sim, a da Fabíola. Fabíola, coloca aí a sua Porque, veja, Fabíola, dentro da análise de comportamento, assim, a gente não preocupa muito grau 1, grau 2, grau 3, isso daí já é uma linguagem médica que tem uma função dentro desse contexto, né? Mas para o nosso trabalho, a gente sabe que haverá níveis e níveis e níveis aí. Então, verbal, né? Então, assim, primeiro a gente precisa avaliar, quer dizer, vamos lá. Tem um protocolo muito robusto que foi sistematizado pelo Celso Góes, professor e pesquisador pela UFSCar, e ele escreveu o livro e tem uma apostila com as folhas de registro, quantas tentativas, quais as sessões e como fazer. Ela não só fala o que fazer, mas o como fazer. Está aí um protocolo para desenvolver isso. Agora, é claro, suponhamos que a condição necessária para que a pessoa precise vocalizar não esteja preservada, seja a questão da musculatura, as cordas vocais, né? Tomada de decisão. Eu vou insistir nesse caminho, eu vou trabalhar com uma linguagem alternativa gestual, troca de figuras, entendeu? Então, fazer essa escolha, né? Ela tem que estar pautada ali do que eu sei daquele caso, né? E aí a indicação, Gustavo, seria primeiro procurar um fonoaudiólogo para fazer essa avaliação. Porque também não adianta, prudente. se for alguma questão fonoarticulatória, funcional, você pode morrer de fazer atividade e não vai dar conta. Então, às vezes, precisa de uma reabilitação, de um atendimento fonoaudiológico. Aí não é tanto voltado para análise de comportamento, né? Isso. E aí a gente não pode perder tempo, né? Porque a pessoa precisa se comunicar. Então, com isso, a gente vai trabalhando em outros frontes ali, com linguagem gestual, com troca de figuras. Ele não faz nem a tentativa de balbuciar. Qual que é a idade, Fabíola? 6 anos. 6 anos? Tá. Vai um pouco no que a gente tinha conversado da outra vez, né? Sobre as habilidades básicas e tal. Então, às vezes, a gente, no processo de avaliação aqui, a criança geralmente passa primeiro pelo psicólogo, né? E do psicólogo vai, se for preciso, para fono, TO, música, pedagogia, etc. Né? Porque, às vezes, assim, a gente tende a achar, se não fala, vai para o fono, né? E, às vezes, não tem habilidades importantes para o próprio fonoaudiólogo trabalhar, né? Então, seguir instruções, de imitar, né? De esses comportamentos comunicativos, os comportamentos muito básicos, não é na fonoaudiologia que a criança vai aprender, ela tem que ir sabendo esse básico, né? Quem vai trabalhar isso geralmente é o psicólogo. Nada disso é sozinho também, tá, gente? O fono, ele precisa que uma criança, pensando numa fala, já imite para que ele possa continuar dali, né? Ele precisa que uma criança, por exemplo, identifique estímulos semelhantes para trabalhar uma comunicação por figuras também. E quem ensina essa parte é o psicólogo, né? Para essa comunicação vem da psicologia em geral, né? O ideal também uma avaliação multiprofissional, porque a gente vai trabalhando as duas coisas. A gente já pode não esperar para entrar aí com uma comunicação alternativa, né? Muitas vezes as famílias ficam assim, não coloca não, porque senão ele não vai falar, eles não querem. Mas a gente tenta sensibilizar para que venha com alguma comunicação alternativa, enquanto isso a gente vai vendo se é alguma questão
do aparelho fonoarticulatório, se são as habilidades básicas que ele precisa, de imitação, contato visual. Às vezes o menino não tem, né? E aí a gente precisa trabalhar. Comunicação alternativa não atrapalha na fala, tá, gente? Se a fala tiver que acontecer, não é comunicação alternativa que vai impedir isso, não. Existem vários estudos que falam sobre isso, né? De que se acreditava isso antigamente, mas não é Eu tenho alguns pais Fabiola, que falam, não ensina, não. isso era muito comum nos anos 90. Nos anos 90, esse pensamento, até dentro da como se fonoaudiologia, substituísse, né? era muito comum. Mas se vocês pesquisarem em inglês, tem um artigo que se chama Mitos sobre a linguagem alternativa. Ela fala do PEX. Então tem uma revisão de literatura mostrando que, muito pelo contrário, você ensinar, às vezes, a comunicação gestual pode impulsionar a fala E é isso vocal. que a gente vê Né? Todo mesmo. momento Porque você ensina o processo da comunicação, né? Veja, a Ensinar Fabiana tá comunicação da falando fala, eu só tô assim, né? e a mão dela tá mexendo. A Mara tá falando, a mão tá mexendo. Isso ajuda. Isso aqui ajuda, né? A Fabiola fez. Quem fez a pergunta? Não. Daniela? Agora a Daniela está Daniela. perguntando outra coisa. A Daniela Retori. O que eu faço com aquele aluno que tinha oralidade normal e, numas férias escolares, parou de falar? A mãe muito preocupada. Ele tem 3 anos e esse aluno não fala mais. Hoje ele tem 33 anos. Tá. Ele falava. Então, essa férias foi quando ele Foi há tinha. 3 anos. Foi há 3 anos, ele tinha 30 anos, né? Entendi. Ele não tem nenhum quadro convulsivo. Precisa investigar essa parte orgânica. Isso, Daniela. Porque vê aí. 30 anos, com 30 anos já tem Os marcos já foram. já tem uma maturidade neurológica bem avançada já, né? Estaria fora da zona de risco para várias coisas. Só que a literatura também fala sobre o mutismo seletivo, tá, gente? Isso pode estar atrelado às questões de ansiedade e tudo mais, mas enfim, É difícil tem a que gente investigar. saber, assim, né? Mas o mutismo seletivo existe, tá? A Raquel. Oi, Raquel. A Raquel lá nos Estados Unidos. Oi, Ela falou, usem comunicação alternativa aumentativa, reduz o comportamento inadequado e aumenta o vocabulário receptivo. Ela está dizendo de cadeira. Obrigada, Raquel. A Daniela Obrigado, disse que esse rapaz fez todos os exames e deu tudo normal. Esse rapaz de 33 anos. Isso é novo para mim, né? Nesse tempo de clínica, é a primeira vez que eu ouço algo do tipo. Eu já atendi pessoas que não falavam, né, por conta do quadro de ansiedade, pessoas dentro e fora do espectro do autismo, tá? E esse elemento, a ansiedade, quando é incrível que às vezes até o movimento labial, tudo, mas a coisa não sai, né? Ajustaram as medicações e meio que retomou essa fala. Por conta da ansiedade, mas o trabalho terapêutico foi junto, senão parece que tomou uma pílula da fala. Inclusive, todo o trabalho feito com esses... Olha, nos últimos 5 anos eu lembro claramente de 3 casos nesta direção. E todo o trabalho foi feito dentro de um grupo, né? Para trabalhar habilidades sociais, voltar essa questão do grupo, do trabalho em grupo, habilidades Alguém está sociais. perguntando sobre desfraude só na escola? Não tem como, gente. Nada pode ser feito só na escola. É viável trabalhar o desfraude com uma criança apenas na escola quando a família continua insistindo no uso da fralda? É mais difícil, né? Porque o controle discriminativo, né, porque tem 2 coisas que ela tem que aprender: o desfraude e quando e aonde ela desfrauda. Exatamente. Então a gente acaba dificultando a tarefa aí, né? Fica mais difícil. Dificulta a vida da pobre da criança. Eu não estou dizendo que não vai aprender. Eu não estou dizendo que não vai aprender, mas vai ser mais difícil. Tá? Inviável vocês vão julgar, mas assim, é difícil, né? Para a criança em si, não para os adultos. E ainda tem uma questão, gente, porque tem o final de semana. Aí o final de semana passa todinho de fralda
E aí chega na segunda-feira, todo aquele trabalho de novo, né? Quando a gente começa o desfraude aqui, a gente até explica para os pais, né, quando são menores, porque tem uma insegurança natural, né, de já tá, a criança está num processo de desfraude, já está dando relativamente certo, mas aí a gente explica, olha, traz a criança já sem fralda, porque ela precisa entender que ela não tem mais um banheiro portátil o tempo inteiro, né? E aí vem a criança de fralda. Vai funcionar? Vai, mas é mais confuso, é sofrido assim para a própria Isso. criança. Então, assim, entender que agora ela precisa fazer xixi, cocô no vaso. Não é tirar de forma assustadora, mas é de uma forma consistente. Então, se está sendo desfraudado, o desfraude precisa acontecer em todos os contextos que essa criança anda, né? Então, não serve colocar a fralda no carro porque vai fazer xixi e tal. Põe uma toalha, alguma coisa para segurar. Leva 3 roupas a mais, Uhum. né? A gente E demora pode fazer mais isso de também, forma... né, gente? Poderia ser um pouco mais rápido e acaba que demora. A Daniela Retori está insistindo um pouquinho, aí eu vou dar uma dica. Gustavo e Fabiana, eu não sei se eu posso falar isso, mas assim, para ela procurar vocês depois. Pode, Porque assim, pode. como você falou, é um caso meio que inédito, assim, até aí na sua clínica, né? Sobre o desfraude, rapidinho, Só veja um minuto que que eu vou tirar os comentários, gente, para todo mundo ver. é importante, se você puder descer aí, só um pouquinho, quer dizer, são várias coisas que a gente precisa fazer, né? Para fazer o desfraude, você tem que ter certos pré-requisitos de repertório, criança seguir instruções básicas, ver se não tem excessos comportamentais, se jogar no chão, as birras e tudo mais. O ambiente físico tem que ser o mais natural possível. Tenho que tirar a linha de base, isso aqui é o que dá mais trabalho, ver o período de retenção. A gente tem que conferir a cada 15 minutos, durante todo o tempo que tiver lá, por no mínimo de 5 dias. Se fizer Registrar isso só de na 15 em escola, 15 é pouco, minutos, gente. É assim. exatamente. E a folha de registro é assim, meus queridos, olha. E não é só de manhã, não. Lá à tarde também. Então, dá trabalho? Dá, mas pelo menos quando a gente começar a fazer o procedimento de ensino, estaremos muito mais seguros do que a gente está fazendo, porque cada caso, né, alguns vão pegar mais rápido, os outros mais lento, e aí eu vou ter que escarafunchar melhor isso daí. O que tem que fazer é sensibilizar a família o seguinte, olha, eu posso tentar fazer, mas eu não dou garantias, porque somente aqui que está sendo exigido, sendo que a gente tem que ampliar isso para todos os ambientes em que há banheiro. Exatamente. É pouco tempo, né? E até, como a Fabiana falou, fica confuso. Onde é que eu faço xixi? Agora é na fralda, agora é no banheiro, né? São exigências diferentes, né? Daniela, eu pediria uma avaliação com um neuro ou psiquiatra, viu? Eu pediria uma avaliação, um acompanhamento aí, tá? Tem casos que a gente recebe aqui e eu pergunto qual foi a última vez que foi ao neuro, ao psiquiatra, fala, já tem mais de ano, então Até porque pode ele é voltar lá. adulto, então provavelmente, assim, a gente não conhece, mas às vezes foi quando era criança, foi logo depois desses 3 anos, né? Uhum. Então tá, a Márcia está dizendo que faz isso na escola, a cada 15 minutos. É isso mesmo. Legal. Dá trabalho, gente, mas funciona. E não demora muito tempo. Principalmente se tem os coleguinhas. Aí eles já. Parece que um anima o outro, Bom né? embalo. Para esse desfraude acontecer mais rápido. A questão, por exemplo, alimentar também, a gente vê que acontece, né? Um pouco mais fácil. A Daniela continua a dizer que ele fez todos os exames no final do ano. Então, eu vou pedir, Dani, para você entrar em contato com o Gustavo, com a Fabiana, indicar a família. Vocês lá no Instituto Ninar atendem adultos também, né? A gente atende. Então, Daniela, a gente pode conversar, se a gente conseguir. É claro, a gente teve uma mesa que foi bem interessante que eu assisti num congresso, em que os profissionais sentaram e só falaram dos fracassos profissionais. Eu achei bem interessante essa mesa, porque quando a gente vai nesses congressos, encontros, todo mundo senta e fala dos sucessos, né?
na clínica e tudo mais, mas veja, a gente não tem resposta para Aham. tudo, tá? Então, nós temos ainda uma ciência muito a evoluir em todos os sentidos, e tem casos que a gente se depara que a gente, de fato, fica se sentindo muito impotente, né? Mas se quiser compartilhar isso conosco, estamos à É disposição. até bacana, né? Para vocês analisarem um caso diferente. Nosso último caso, gente, porque o Instagram corta a gente, é da Dix Bianquinha. Ai, que bonita. Boa noite. Como tirar a fralda do aluno que pede para colocar no momento de fazer o número 2? O cara sabe, olha, mas ele só quer fazer na fralda. Isso é tão comum. Isso é muito comum e é difícil, viu, gente? O xixi é mais fácil, o número 2 é mais difícil. Nós vamos pensar, é mais ou menos assim, isso é controle de estímulos. Não tem gente que usa banheiro só de casa? Que quando Prefiro, viaja, prefiro. quando viaja, tal, não consegue utilizar porque não sente seguro, né? Não se sente à vontade. Então, a fralda tornou-se isso para essa criança, A gente tem que né? lembrar que a criança está há mais tempo de fralda na vida dela, o que ela conhece, né? A vida inteira. É. E isso já faz parte do controle de estímulos ali, dos antecedentes, do ambiente, né? Todo mundo tem uma certa rotina, de motilidade intestinal, e como é que é isso? O que que a gente tem que fazer é mudar esses controles de estímulos. Então, peça a fralda, beleza, mas aí deixa a fralda um pouquinho mais frouxinha. Ele pode sentar ao vaso de fralda e depois vai soltando aos pouquinhos a fralda, né? Vai deixando ela mais de ladinho, vai fazendo o esvanecimento Fazer um dessa plot. fralda, fazer o esvanecimento aos pouquinhos dessa fralda, para que ele se sinta tão seguro quanto sem ausência, com a ausência Sim. da Hoje fralda, já exato. tem Uhum. cuequinha, calcinha descartável, Ah, né? Dá até já. pra gente ir Uhum. esvanecendo mesmo devagar. Boa dica, boa dica. Uhum. Uhum. Ah, tá acabando, aí a gente faz uma pose bem linda para o pessoal fazer o nosso print para a gente sair lindo. Isso. E assim, eu gostaria mais uma vez de agradecê-los. Gente, não vai dar tempo mesmo da gente responder. Mas eu A gostaria gente assim, falou isso e cheguei ao final. que Não, vocês que fizessem pena, as né? considerações finais de vocês. E assim, se não for pedir muito, né? Uma próxima vez, se vocês puderem. Porque assim, a gente tem Claro. muitas perguntas. Inclusive, E a minhas gente colegas gosta. vão me bater, porque tem umas de professores aqui ainda. Ah, é? Gente, ontem eu dei aula para uma turminha muito bacana. Acho que você está até lá no grupo, né, Sim, Mara? E desde que eu saí da graduação, hoje eu estou só na pós-graduação. Eu sempre curti muito, sempre gostei muito de estar em sala de aula, estar em contato, né, com esse público. E ultimamente eu estou tendo muito público de pais, professores, e isso está sendo muito prazeroso também. Então, apesar de ter saído da academia, a academia não saiu de mim, eu gosto muito disso. professor tá na E veia, menino. Tem jeito não. eu já falei, eu já falei outras vezes, né, que quando passar essa pandemia e tudo mais, escolas podem me chamar, eu vou. Tanto eu Falei isso quanto a Fabiana, também. a gente gosta muito, a gente sente que temos de fato esse débito, tá? A gente acha que é uma forma da gente contribuir, então a gente faz, Isso, gente, tá? fica a dica aí. Já anotem. Ah, perdeu o print, tá vendo, Fabíola? Peraí que eu vou recuperar. Aí, vamos fazer bem lindo. Os nossos agradecimentos. Gustavo e Fabiana, muito obrigada mais uma vez. Foi um Muito prazer. obrigado mais Eu uma vez. acredito que é um assunto inesgotável. E agora, eu não sei se eu estou percebendo isso, mas as pessoas, por conta de lives, da gente assistir algumas aulas, as pessoas estão procurando mais
sobre análise do comportamento aplicada. Pelo menos está vindo muito essa demanda para mim, e eu estou vendo as pessoas se movimentando. Agora mesmo eu estava assistindo uma sobre alfabetização, então Legal. usando a equivalência de estímulos, que agora já é meus próximos estudos já vão ser nessa área aí, que é nova para mim. Então, estudar sempre é muito bom. Muito obrigada. E se eu puder contar com a participação, a gente pode montar depois, marcar um novo encontro. Tá bom, meninos? Bora lá. Muito obrigada, viu? Tá, Foi um prazer. Um Obrigada, beijo grande. obrigado a vocês, todos vocês. Obrigada. Beijo grande, gente.